Seja bem-vindo ao Vem Cá, o podcast que te convida a construir conexões. Aqui a gente vai explorar os mais diversos assuntos sobre obra, desde o planejamento até o pós-obra. Eu sou a Poli e aqui eu tenho a minha dupla, o Vitor. E é um prazer ter você aqui conosco. Mas antes de tudo, se inscreva no nosso canal no YouTube e no Spotify e também nos siga nas redes sociais, @podcast Vem Cá em todas elas. Precisamos também agradecer aqueles que estão conosco patrocinando esses episódios, patrocinando todo esse rolê aqui, né? Então eu quero agradecer a Nova Era, a administradora de condomínios, Briancini Tintas, Rede Automatiza, EMB Engenharia, Labzeb, Halten, Castanho Home Design, a Alpin Construtora, a Dani Simplício Fotografias, a Arc Polibros Amarelo, eu mesma, e a Ágil Serviços do nosso amigo Vitor. Vamos lá, Vitor. Vamos conversar hoje com uma convidada que eu particularmente tenho um carinho muito grande, que já me acompanha aí há um tempo na vida. Legal. Já conheço de outros carnavais. Não, porque a gente nunca passou um carnaval junto, de outras primaveras. Então tá bom. Hoje aqui a gente tem a Karina Denardi, da Halten. Certinho? Eu falei o nome? Certinho. Sim. Então, a Halten que tá com a gente patrocinando o nosso podcast. Karina, é um prazer te ter aqui, conversar contigo, conversar como colega de profissão, conversar como amiga, como patrocinadora, para saber a tua opinião sobre todo esse esquema aqui. Né? Seja bem-vinda, Karina. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, de vocês. Imagina. De estar aqui. E quando vocês vieram apresentar a ideia do podcast, eu achei isso sensacional. Tu super comprou. Eu super comprei. Literalmente. Literalmente. Literalmente, ela super comprou. Nervosa, ansiosa, se sentindo de boa. Um pouquinho, né? Pouquinho. Mas é normal. Tu vai ver que a conversa vai fluir bem. Um pouquinho, assim, eu não vou me exaltar. Mas... Muito treinamento por trás. Bom. Como é que é os de oratória, né? Muito oratória. Isso aí. Mas então, Karina, a gente quer saber de começo quem que é Karina. Como a gente falou no episódio anterior, quem é Karina na fila do pão? Então, para quem não me conhece, eu sou a Karina Denardi, tenho 28 anos e eu não sou natural aqui de Passo Fundo, né? Eu vim de Itapejara, né? Nascida em Itapejara, mas morei até os meus 20 anos numa cidadezinha que é do lado, que é Vila Lângaro, né? Que é bem pequenininha. Sim. E aí, eu achei que tu sempre foi de Itapejara. E aí, com os meus 20 anos, né, já na faculdade, aí eu saio e vou morar para Itapejara, né? Propriamente na dito. cidade grande. Na cidade grande. E aí, ali eu permaneço até, então... Morei ali uns 6 anos, né? Daí que é o tempo que eu vim pra cá, que fazem 2. Então, nesse meio tempo, meu Deus, muita coisa aconteceu. Muita coisa Parece aconteceu. pouco, mas muita coisa aconteceu. Porque acho que tudo começa com a parte lá em 2019, que quando eu perdi meu pai, né? Então, antes disso, estava ali na faculdade, né? Aquela coisa... Vivendo a vida integral, né? O curso integral. Então, a gente não consegue, por muitas vezes... Como a gente estava conversando, né? Já várias vezes sobre fazer um estágio, trabalhando, enfim. Tava tudo tranquilo, né? Enfim, a vida de pai e mãe estavam ali. E aí, quando eu perco meu pai, já estava me encaminhando para o final da faculdade. E aí, vira uma chavezinha assim... Opa, agora eu sou gente grande. Preciso fazer alguma coisa. E aí, foi quando eu pensei, agora é mais do que nunca o momento de ir atrás de um estágio, né? Atrás de virar arquiteta. Eu acredito que, assim, o fato de estar em Itapejara é uma cidade que tem muitos profissionais, tem muitos escritórios, mas na minha geração ali também tinha muitos estudantes de arquitetura, né? Então, eu acredito que até por comodidade, pode ser, né? Eu não bati na porta pedindo estágio, porque eu pensava, não, mas aquele já tem 2, 3 estagiários, entendeu? E a gente medo não. E a gente vai se acomodando, né? Porque, de novo, eu não estava precisando, estava tudo certo, né? Depois a gente vê o que faz. E aí, em 2019, então, eu entro em um escritório de uma arquiteta que eu admirava muito, né? Que eu nem imaginava que eu ia um dia conseguir trabalhar com ela. E aí, ali eu permaneço, então, até depois de formada, né? Eu entrei no escritório mais ou menos no início de 2019. Foi bem recente mesmo, depois de perder ele. E aí, eu saio só quando eu resolvo me mudar para cá, por questões de logística mesmo, né? Porque aí não tinha mais como, assim, não estava mais interessante. A vida já estava trilhando outros caminhos. Já estava trilhando outros caminhos. E aí, eu vim parar em Passo Fundo, né? Por questões bem pessoais.
Então, a convite do meu atual namorado, né? Ele me disse assim, vem pra cá. E eu pensei, meu Deus, eu não conheço nada, como assim? Vou largar o escritório, né? Não... Trabalho, como é que eu vou fazer? Vou largar tudo pra um amor. E aí, só que já tava realmente, assim, precisava mudar. Sabe aquela coisa assim, preciso fazer algo diferente? Sim. Porque parece muito Não me clichê encaixo essa aqui. frase, mas ela Não é me muito encaixo real. mais. Quando tu faz as mesmas coisas, tu tem os mesmos resultados. É verdade. E aquilo nunca foi tão real assim na minha vida. Então eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa diferente. A minha mãe também já estava num novo relacionamento, então ela também já estava se organizando outro Ela para vir também caminho. pra já cá. queria, assim, ó, desovar a Karina. Vaza daqui, Karina. vai tomar teu rumo. E aí, ela também já estava, né, se organizando de mudança pra cá. E Ah, ela aí também veio pra veio cá? pra cá, Tudo. hoje tá aqui. Só que, inicialmente, era pra minha mãe, acho que ter vindo antes do que eu, né? E Você aí, que segurou eu ela. acabei vindo pra cá. Então, hoje, né, tá todo mundo por aqui. Sim, legal. Mas foi mais ou menos dessa forma, assim, né? Meio conturbado, mas no final... Enfim, Estamos aqui hoje Estamos com várias aqui. bagagens. Legal, mano. Tu falou bastante de como que a tua vida é profissional, né? Como que tu chegou hoje na tua vida profissional. Mas eu conheço outros lados de Karina. Eu conheço um lado de Karina que viaja, assim, ó. Quem Direto. é Karina? Quem é Karina? Como é que Karina bota o pé na estrada, assim, qualquer Ai. hora, ela e o Rafa e tchau. Então, pra quem não sabe, né? Quais são os outros lados de Karina? Ou tem muita gente que sabe, mas eu faço parte de uma organização que ela é a JCI, que ela é uma organização mundial, né? Que Legal. desenvolve liderança, né? Então, o intuito é jovens dos 18 a 40 anos que, né, desenvolvam suas habilidades de Vem daí a liderança. oratória, né? Acho que vem daí um Daí pouquinho da pouco, oratória. né? E no ano passado, o Rafa, né, que é meu namorado, pra quem não sabe, foi o presidente nacional da JCI Brasil. Muito legal, né? Então, Legal. por conta disso, Digo, eu era a primeira dama. eu acabei acompanhando bastante ele nesse sentido, né? Sim. Óbvio que não só por acompanhar ele, mas por ser membro também. Ah, legal. Então, eu dava gosto, fazia questão de estar Sim, junto, tá porque presente. tu conhece novos lugares, novas O experiências. networking deve ser. É Novas bem massa, pessoas. Não, é e eu não tô surreal. falando, tipo assim, viagenzinha. Tipo assim, Alpes Suíços. Credo. Ela, depois da cabeça, ela me pega, tipo assim, para. Karina é viajada, Karina tem uma bagagem, que eu Olha só. acredito que é uma bagagem cultural também, que reflete muito em Do quem tu é profissional, né? profissionalmente. É. Sim. Né? Até no ano passado, nas vésperas dessa viagem, eu lembro que a gente fez uma reunião no escritório. A gente atendeu um cliente até umas 8 horas da noite, acho que foi, Porque né? a Karina é nossa parceira na Alpe. Sim. E aí eu lembro que todo mundo, então tá, tchau, tarará. E eu, E a então Karina, tá, agora tipo, eu vou minha pra mala, casa minha que eu tenho que mala. fazer minha mala. Mala, olha Pra só. ir pra Suíça. Pra Suíça. Tipo assim, gente, eu vou ali arrumar Ali. minha mala. Aham. Mas é Bem bem tranquilo. isso. Eu acredito que a gente conhece muitos lugares diferentes, culturas, arquitetura, assim, pra mim é algo que eu fico surreal. Babando, né? E eu acho que uma das coisas que eu até por muitas vezes peco, né, de não fazer, porque eu fico curtindo muito o lugar, é o de estar postando aquilo, Ah, sabe? Claro. Porque eu fico deslumbrada, assim, eu adoro conhecer novos lugares. Sabe aquela coisa bem histórica? Tipo, Sim. ai, tô num lugar, o que será que as pessoas desse A lugar história aqui por viveram? trás, O que né? tem por É. trás, né? E a Eu gosto de Europa, conhecer em coisas geral, tem muito disso, né? Dessa parte histórica. Eu tenho muita curiosidade de conhecer aquela parte medieval, assim, aquela arquitetura é bem Mas deveria postar mais, porque acaba inspirando, né? inspirando. Até, eu vim lá de Vila Lângaro, de uma cidadezinha. É verdade. Como que do nada É, eu tô do lá, nada. né? E Claro. até antes de a gente ir para a Suíça, propriamente dito, que era o nosso evento lá, né? A gente fez todo um não, né? Porque eu digo que eu conheci isso aqui, né? Sim. Mas a gente fez a Itália antes, Legal. né? E aí também vem aquela questão das raízes, de Sim. história. É e muito legal. é muito bacana, assim, né? A gente entra numa viagem no tempo. Legal. Literalmente, né? Literalmente. Que legal, que legal. Muito bom. Mas, e além de viajar, o que tu gosta de fazer? Conta uma curiosidade da Karina pra nós. Uma curiosidade. Uma Curiosidade. curiosidade da Karina. Meu Deus. Viajar, É que eu acho que a minha... gastronomia, vinhos. Eu acho que a minha vida, de uma maneira geral, assim, as pessoas acabaram me conhecendo muito no ano passado, né? A gente passamos o ano aí na estrada. Mas é isso, assim, a coisa que eu mais amo fazer na vida de paixão é viajar, né? Quem não gosta? Quem né? não gosta... Quem não gosta, né? Um lugar que eu fiquei, que pra mim ganhou meu coração é a Argentina, né? Isso tem créditos do Rafa, acho que ele me influenciou muito positivamente.
E ele criou... Eu acho que o Rafa devia vir aqui falar da Karina. Eu acho. E ele criou um monstrinho, assim, no sentido de eu sempre curti vinhos, mas com Levou em Mendonça. levou em Mendonça. E aí isso pronto. potencializou ainda mais. Explicado. Vinhos de Mendonça. Então, eu acho que uma curiosidade talvez seja isso. No final de um dia exaustivo, né? Chegar em casa e tomar um vinhozinho. vinhozinho. Não tem coisa Tu melhor. falou sobre a JCI também, né? Eu acredito que dentro da JCI tem a gente que mal sabe que tu seja arquiteta e fora, sendo arquiteta, as pessoas não fazem ideia que tu faz parte de uma comunidade, né? Quer falar um pouquinho sobre a JCI? Antes de ouvir o Vem Cá, né? Porque agora agora todos vão todo mundo ficar já saber, vai né? saber. Mas é bem isso mesmo. Dentro da organização, a gente sabe muito dos cargos que as pessoas ocupam. Sim. Lá né? dentro, né? Lá dentro. Ah, a pessoa é presidente de tal organização, a pessoa, né? Enfim, a gente sabe esse tipo de coisa. Mas por muitas vezes a gente não sabe o que as pessoas fazem. Claro. E esse, inclusive, é um dos intuitos, né? Porque ela é uma É uma rede conexão. de network. É Network, conexão. legal. Então, tem lugares, né? Tem países que a JCI, ela é muito forte fomentando Essa os conexão. negócios, né? Isso é Fomentando esse legal. networking. Então, vai muito do viés de cada Local, local, sim. né? Participando até agora do congresso, vamos, por exemplo, falar do pessoal do Japão, eles têm muito essa coisa do networking, dos negócios, Que fazerem legal. negócios, né? Então vai muito do viés, né? De cada país. de cada país ou e cada de legal, cada cada cidade. organização. Legal. E dentro da... Então, né, por conta dessa visibilidade do ano passado, acredito que ficou claro para muitas pessoas, né? Que eu faço parte da JCI, E que eu sou arquiteta. Eu sou arquiteta. Eu acredito que ali foi onde eu consegui mostrar, assim, para ambos os públicos. E pelo que eu te conheço, não dá para separar uma coisa da outra da tua vida. Né? Não. Toda vez que a gente conversa, tem Entra sobre... arquitetura. Entra arquitetura, entra JCI. Entra JCI, entra arquitetura. Tu sabe que, né, Pode só falar. complementando, Claro. eu ouvi isso da minha psicóloga uma vez, né? Que ela me disse assim, que a JCI na nossa vida, ela é um estilo de vida. É verdade. E não só uma organização que a gente vai lá de vez em quando, né? Participa das reuniões e Sim. vem embora. Sim. Né? É uma coisa que a gente leva, tá no nosso dia a dia, assim. É algo que a gente Enraizado. pratica Pratica, e muitas exatamente. vezes nem se dá por conta. Eu ia comentar que eu percebi isso na pouca experiência que eu tive com a JCI. Eu participei na antiga IMED, Atitus, de um debate universitário promovido pela JCI. E só foram alguns dias só, no final de semana, e teve um período de descanso de uma semana e teve de novo no outro final de semana. E a gente percebeu isso dos membros, sabe? Que era realmente uma coisa, tipo, um estilo de vida mesmo, assim, que as pessoas encaravam aquilo ali, tu, sabe? É bem, bem interessante, bem legal. E o debate universitário é bem interessante, acrescenta bastante, assim, na questão do oratória e tudo mais, bem, bem legal. Inclusive, eu acho que esse foi um dos motivos, né, para eu ter entrado na organização. Eu faço parte pela JCI Itapejara, né, mas tem a JCI Passo Fundo. Sim. Mas é aquela coisa, né, como eu entrei lá... Já amarrou o coração. Amarrou o coração lá. A gente, as conexões, as amizades. Claro. Porque eu acredito que, de novo, é isso, sabe? São as Sim. pessoas que a gente acaba convivendo, né, Verdade. convidando para sair jantar, enfim... As pessoas convivência, É né? A gente convivência. pega, cria laços daí Exato. E esse foi um dos motivos, porque eu tava entrando pra, né, chegando, eu ia começar a fazer o projeto orientado e aí eu vi as temidas bancas, né? Sim. E eu lembro da minha primeira reunião plenária, que sabe aquela coisa de secar a boca pra Sim. dar boa noite e desejar boa semana para as pessoas? Foi mais ou menos assim. Então eu entrei com esse intuito, sabe? De desenvolver essa habilidade. Legal. Porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né, de chegar num lugar e, né, até enturmando, enfim, Sim. ficava ali quietinha de um lado. Na faculdade tu foi assim? Na faculdade, eu lembro que eu acho que era até criar conexões, né? Depois Sim. que criava conexões, aí a gente ia se soltando e se enturmando, mas eu tinha muita dificuldade, porque eu lembro que eu não tinha uma turma fixa, Sim. né? Eu sempre fui fazendo as matérias de forma muito pingado, com vários Sim. semestres, enfim, porque como era integral, se tu deixava uma matéria de fora, Eu já não conseguia né, conciliar. dava choque de horário, enfim, por Isso. qualquer outro motivo, tu já não conseguia conciliar. Sim. E aí, então, eu estudei com, meu Deus, gente do primeiro semestre até eu lembro que eu fui fazer matérias, as que não eram pré-requisitos, né, do Sim. sexto semestre, assim, Picadas. então tudo E aí eu lembro que eu chegava na sala assim, tipo, muda e saia calada, sabe? Mas era até criar conexões. Tem Eu e a turma. Karina, a gente foi colega.
Pessoal. Também nessa modalidade. Nessa modalidade no pingada. Canadá. Fizeram Mas a algumas gente se encontrou, a gente não disciplinas formou junto, né? Não. Mas a gente se encontrou no meio da... de algumas Em algum disciplinas. momento. Algumas disciplinas. Em algum momento. A gente tem até um amigo em comum. Quer falar dele? Quer falar do Kevin? Kevin é um amigão, né? O Kevin, Kevin. eu digo que ele é o irmão que eu não tive, né? Legal. Porque a gente, desde do primeiro semestre dele, eu lembro que eu entrei no início de 2014 e, se eu não me engano, o Kevin entrou na metade daquele ano. Então, ali a gente já fez uma matéria junto e eu colei nele. A gente E é legal mais. quando tu cria esses laços com alguém que tu se sente confortável verdade. com aquela pessoa, né? Porque a faculdade, às vezes, ela é bem puxada, assim. Sim. Exige bastante mentalmente da gente. Quando a gente tem um apoio, é legal, né? E eu acho que eu e o Kevin, a gente teve essa conexão, primeiro porque a gente veio de situações bem parecidas, no sentido de estar ali, transferência de Sim. transferência, de estar ali, né, matérias talvez oscilando um pouco Claro. de turma, né? E segundo, porque a gente não morava em Passo Fundo, né? A maioria a dos mesma- nossos colegas, como era integral, era aula tarde e noite, a maioria dos nossos colegas moravam aqui. Sim. Só que pra gente, essa conta financeiramente falando não fechava, sabe? Tá morando. E essa era uma das partes que eu ficava chateada, porque eu lembro que às vezes a gente tinha matérias, 6 créditos, né? Então tu tinha lá 2 créditos pingados que tu ficava ali o resto do tempo de forma ociosa. Enquanto muitos colegas iam pra casa, eu lembro que eu e o Kevin, a gente ficava lá junto, Sim. sabe? Fortalecendo a amizade no Isso. CC. Isso aí. Então, por isso que a gente deu esse match, assim, e a gente convive até hoje, né? Fora. O Kevin não tá atuando muito, né? Mas tu tá forte ali na arquitetura, no escritório, abriu o escritório. Antes da gente começar a falar da vida profissional, eu preciso agradecer quem tá com a gente, né? Pagando os nossos boletos. Eu quero falar sobre os nossos patrocinadores, em específico sobre a Rede Automotiza, que ela tem ali segurança e tecnologia andando junto, movimentadores de portões. Monitoramento de câmeras, toda essa parte de segurança é com eles. Isso aí, vocês encontram eles no @Rede Automatiza. E também falar da Nova Era, a administradora de condomínios. Então, toda a gestão do condomínio ali, para fazer organização, para fazer o condomínio fluir, fazer obra, Planejamento fazer de reforma, obras, tudo com planejamento. eles. É tudo com a Júlia, ali da Nova Era. E vocês encontram eles no @novaera.adm. Agora eu quero ver a arquiteta. Agora eu quero Karina arquiteta aqui. Quero falar contigo desde a faculdade. Como é que foi abrir o teu próprio negócio? Eu sei que você passou por outras empresas. Como é que tu assumiu esse desafio de ter o próprio De empreender, escritório? né? E como que tu lida hoje em dia? Como é que é teu dia a dia de escritório, de empresa, de ser, além de arquiteta, ser uma empreendedora, né? Porque às vezes a gente se coloca muito rótulo só de arquiteta. Mas tem todo um gerenciamento de escritório por trás que a gente tem que fazer acontecer, né? Então, essa é a parte que teve lá um momento que virou uma chavezinha. Porque, bem como tu comentou, por muitas vezes a gente só se rotula como arquiteta. É. E eu demorei muito até virar essa chave e entender que antes de eu ser arquiteta, eu ia ter que ser uma empreendedora. Isso. Né? E o Rafa sempre me falava muito sobre isso. Ele dizia, Karina, primeiro tu precisa fazer tal e tal coisa. Depois tu coloca... Gerir o negócio e depois fazer o projeto. Depois tu coloca todo o teu conhecimento Técnico, de arquiteta, né, em prática. E como é que foi, né? Um pouquinho do como é que surgiu o escritório hoje. Quando eu cheguei em Passo Fundo, por mais que... Óbvio, né? Já conhecia muitas pessoas daqui, mas é diferente tu vir pra cá sim. algumas vezes no mês. É um E desafio trabalhar, diferente, né? né? Tá aqui morando Porque todo dia, Se convivendo. posicionar, e precisa se posicionar. E ser visto, né? Exato, né? Uma coisa tu tá aqui, tu vem pra de vez em quando. E outra coisa tu tá aqui, de fato, trabalhando, precisando, né? Desde que ser um fornecedor, mão de obra e afins. Até fazer o próprio network, né? Tu conseguir Exato. parcerias e coisas assim, né? E aí eu lembro que quando eu cheguei, eu pensei, e agora, o que eu faço? Aquele meme, e agora? O que eu faço? Por onde começa? E tipo, abro um escritório meu, mas aí eu pensei, primeira coisa, pensei, mas será que as pessoas sabem quem que eu sou, né? Agora sabe. E porque a gente fica às vezes, naquele mundo, né? Sim. Enfim, a gente às vezes não se sente capaz. Acho que começa por ali, talvez. Né? O Mas medo isso nos é uma assusta. coisa interna da gente, né? Que a gente fica se boicotando ali, achando que a Verdade. gente não é capaz. Coisas que eu também não entendia muito, que aí entrava um pouquinho do medo técnico, a questão do mercado mesmo, né? Como é que funciona, o preço praticado pelos colegas aqui, como é que era, como é que não era, porque
são perfis de cidades diferentes, Sim. né? Eu saí de uma cidade que está aí com seus 30 mil habitantes para uma cidade de 200 mil. É. Então, isso muda muito. E tá aí uma coisa que num outro episódio a gente comentou, né? A faculdade não ensina, né? Não Você ensina. precificar Não. ou você administrar, provavelmente, né? Porque tu tem um escritório por trás, tu tem Ensinar um a fazer financeiro, tu arquitetura, tem... mas não a viver de arquitetura. Exatamente. Tu tem todo um financeiro para controlar, tu tem que ter um controle empreendedor. E aí, uma das minhas amarras, assim, era aquela questão do também, como é que eu vou fazer para receber um cliente? Sabe aquela coisa Sim. do medo, do ainda estar amarrada Do também? estar cru, se É, sentir cru, com as insegura, coisas- né? E também com as coisas que eu tinha, né? Porque lá já a gente tinha um escritório físico, então a gente recebia os clientes. Sabe aquela coisa bem Num outro rotina de padrão. escritório? Sim. E eu pensei, meu Deus, como é que eu faço agora? Né? Só aquele eu. aquele medo ali de 5 segundos que te paralisa, né? E aí foi, nesse meio tempo, eu pensei, talvez eu vá então trabalhar para alguém, Uhum. né? Daqui a pouco conhecer um pouquinho de mercado, adquirir mais Claro. experiência, né? Não sei. E eu lembro que eu enviei alguns currículos e acabei, então, trabalhando por um período focado só na área de interiores, né? Só na área de projetos de imobiliário. Mas, por mais que eu ame muito, eu pensei, não Não é isso. não é só isso, Não é só né? isso. Tem muito mais por trás, sabe? Aquela Claro. coisa do... Não estudei tanto para estar fazendo Pra me só limitar, isso, né? Então, pelo amor de Deus, não é desmerecendo, Claro. mas é no É sentido sim, de... brincadeira. Mas é no sentido de eu sabia que tinha potencial para mais. Pra mais, claro. E aí, nesse meio tempo, eu conheci o Leonardo, que ele é engenheiro civil, e na época ele estava se formando corretor de imóveis, né? E também, eu digo que é as conexões, porque a gente, mesma Isso. situação, os dois haviam chegado a Passo Fundo há pouco tempo, cidades de fora, né? E aí precisava refazer network, entender mercado. Vamos e se tudo mais. juntar, Vamos vamos juntar. juntos. E aí foi mais ou menos isso. Vamos se juntar? E aí tu vê que santo de casa, às vezes, não sei, não faz milagre. Quando eu decidi virar essa chavezinha e começar a trabalhar, então, aqui, por conta, veio um projeto bem bacana de fora, né? E aí eu pedi, Léo, tu é parceiro? Vamos fazer junto? Vamos fazer. E aí a gente fez o projeto junto, deu um match super legal, assim, a nível de trabalho, né? claro. A dinâmica, porque às vezes É, fica ali pisando é um em casamento, ovos. né? Sim, é. Exato. Uma sociedade é um casamento, né? E aí, assim, o jeito, né, que a gente tinha abertura para trabalhar e se Sim. falar as coisas, né, a nível de trabalho foi bem bacana. E aí eu comecei a, então, cogitar a ideia do abrir o escritório físico. Mas aí a gente começa por aonde, né? Porque, E é um passo grande, querendo ou não, é um passo grande. porque tudo é custos, Demanda né? E aí eu pensava, investimento. meu Deus, vou tá, daqui a pouco eu vou alocar uma sala e eu vou ter Sim. cliente, não vou ter, como é que vai ser? Então tudo isso assusta muito. Verdade. E aí a gente... Daí a gente se sente nova pra isso e ao mesmo tempo já Sim. parece que tá Tarde velha pra demais. isso. E aí o bate tempo tá uma- passando. E bate uma crise existencial. E até então a gente tava trabalhando meio que cada um com o seu nome, né? Eu lembro que o Léo trabalhava com o nome dele e eu trabalhava com o meu. Uhum. E aí eu lembro que foi chegando no final do ano, isso 2022, né? E aí eu lembro que eu tava em viagem, eu acho que foi por conta de Eu outra falei que ela é viajada. E aí eu tinha, né, conversando com um amigo que ele trabalhou por muito tempo com essa questão de franquias, né, de imóveis. E ele falou, Karina, mas tu já trabalhou com isso, por que tu não faz tal coisa, né? Em vez de tu trabalhar para alguém, tu abrir isso. Sim. Eu pensei, mas cara, mas isso aqui não é Dando pra mim, aquela né? cutucada pra tu ir É. pra frente também, E né? aí eu pensei, mas não é pra mim. E ele, enfim, mas trocou ideia, plantou sementinho. Eu lembro que na época eu troquei uma ideia com o Léo. Falei, Léo, o que tu acha? E eu lembro que então a gente até chegou a olhar, a procurar franquias e tudo mais, mas assim, custos Sonhos. exorbitantes, Exorbitantes. sonhos, porque não ia ser nem aqui, né? Ia ser saindo daqui. Depois, mas acabei de chegar, já vou estar Já saindo. vou de tá novo, saindo. né? Não deu nem tempo de desfazer minha mala. É, exato. E aí eu lembro que no final daquele ano, que daí entra a parte doida, assim, nas vésperas do Natal, me liga um amigo meu, né? E pede, Karina, eu tô vendo pra abrir uma franquia, assim, assim, Nossa. assim. É o universo. E aí ele me pede, tu quer vir pra cá, ou pra ser arquiteto, ou pra ser gerente, ou pra Faz ser o que tu sócio, quiser tu aqui. escolhe. E aí eu pensei, mas eu lembro que eu falei, fulano, mas não tá nem na Não minha tá, ideia me não. mudar pra ir, assim, ficava muito fora de mão. Eu lembro que eu falei, agora vem a presidência do Rafa, não tem Que cidade como. era? Era em Juí. Então eu acho essa que poucas pessoas sabiam. Então agora quem tá. Olha. Pronto, quem tá, agora contou Tão tudo. vindo, quem vai- tá ouvindo.
Mas eu lembro que eu levei a ideia adiante porque é do IC, né? É aquilo que a gente conversou aqui nos bastidores. Apareceu Apareceu a oportunidade, aproveita. Depois a gente vê o que faz. E aí eu lembro, então, que eu testei a ideia, né? Mandei documentação, tudo mais. E aí, quando a gente foi vendo, buscando, né, possibilidades, então, para de fato, pontos para abrir a loja, chegou um determinado tempo que a gente achou assim, o que era para custar 10 ia custar 20, o que era para custar 20 ia custar 40. E aí, os dois foram tirando o pé do acelerador, sabe? Mas, pelo menos, a gente tentou. E aí, eu lembro que a gente conversou assim, olha, para mim, acho que não vai ficar tão legal. E era a ideia dos dois, né? Os dois entraram em comum acordo. E bem nesse meio tempo que foi decisivo, é aí que surgiu também a possibilidade do ponto que a gente está com o escritório hoje. Que aí eu pensei, mas quer saber? Acho que vai ser aqui. Eu vou ficar por aqui mesmo, desfazer minha mala em Passo Fundo. Eu vou ficar por aqui. Legal. Que legal. E tu quer falar onde que é o escritório? Então, o nosso escritório é no Prime Office 1, né? Que é pertinho da Justiça Federal, né? Ele é um centro, né? Sem ser centro, eu brinco. Mas a gente tá ali, a sala 605, então, né? Sejam todos lá tomar um convidados a tomar um cafezinho. Somos vizinhos ali da CISA, então sempre tem bastante gente circulando para lá. A gente vê muitos amigos e daí diz, entra aqui, toma um café, enfim. Que legal. E, além do espaço físico, como que a gente encontra? Redes sociais. A gente tem, então, hoje o Instagram, que é a Halten Arquitetura. Halten, inclusive, ela tá passando ali, aproveite para copiar a escrita. Eu também acabo postando bastante coisa no meu perfil pessoal, né? Muitas vezes a gente tá ali no dia a dia acaba postando. Aproveita postando. Que é o Cacá Denardi. Então, KKCACA. CACA, isso aí, Denardi. E estamos trabalhando também no site do escritório, que logo também... Não tá ainda? Não tá. Tem o WhatsApp escritório, quer passar? O WhatsApp é o 54999756610. Então, também chama lá e fala direto contigo. Isso aí, primeiro já vem direto comigo ali. Já pede o orçamento, já passa as diretrizes de projeto, já marca um cafezinho. Isso aí. Porque, como o nosso próprio slogan já diz, né? Projetando espaços únicos. Então, primeiro a gente precisa entender qual que é a do cliente, né? Claro. Para que a gente consiga fazer individualidade dele. Exato. Não vem me pedir orçamento para amanhã. E nem projeto para segunda, que o pedreiro começa segunda, né? Não tem isso, né? Planejamento, né? E falando em projeto, então, para segunda a gente consegue o quê? Um projeto de interiores, um projeto residencial? O que o escritório faz? Pra segunda. Então, pra segunda nada. Pra segunda-feira acho meio apertado. Uma consultoria pra segunda. Faz consultoria? A gente faz também. Mas lá no escritório é isso, né? A gente consegue entregar pro cliente um pacote completo, né? Desde a gente faz toda a ajuda, desde escolher um terreno, né? O cliente que tá pensando em adquirir, então... Já pensar ali se vai valer a pena aquele terreno. Exato, todas as diretrizes, né? Porque às vezes o cliente gosta muito, mas aí a gente começa a pontuar coisas que daqui a pouco não vai ser tão interessante. Verdade. Então a gente consegue realmente ir entregando tudo, né? Bem personalizado, de acordo com o que o cliente quer. Legal. A única coisa que hoje a gente não tem nossa, né? Mas a gente faz terceirizado, que é a mão de obra da execução. E é minha, pode terceirizar com a Karina, que não tem problema nenhum pra fechar com a Karina, que a gente fez. Exato. Executa. Olha ali, ó, agora. Olha o merchan ali. Aí, ó. Que hoje aproveita pra falar da Alpin. a gente acaba fazendo, então, as parcerias com a Alpin. Então, a gente consegue entregar esse pacote completo através das parcerias. É legal isso de a gente ir se embolando todo mundo no mercado. Verdade. E aí, a gente, como Alpin, também sabe que se pegar um projeto da Karina é algo que não tem estresse ali. Se tiver algum estresse, uma comunicação comunicação mais fácil de ajustar, né? E da mesma forma, ela que entrega ali o trabalho dela, que ela faz com qualidade, entrega, sabe que vai ser executado com o mesmo carinho e qualidade, conforme ela pensou, né? Inclusive tem um spoiler de uma parceria, né? Entre Alpin, parece que sim. Halten, Castanho, muito, né? Mas vamos ter que alimentar isso. Deixa vamos ter que fomentar um pouco mais isso. Deixa quieto. Karina, eu já conversei aqui em alguns outros episódios que uma das minhas dores como arquiteta é não ter encontrado com muita frequência profissionais que a gente consiga abrir os nossos medos, as nossas crenças limitantes como profissional. E você foi uma das arquitetas, das colegas que vieram da faculdade e que eu posso chegar para te dizer, viu?
me socorre, contigo também acontece isso, e agora o que eu faço? E a gente troca essas figurinhas, né? Então, muitas das coisas, das crenças que a gente tem e dos mitos que a gente vive na nossa profissão, eu já sei. Mas eu queria que você falasse pro Vitor, pra todo mundo que estiver assistindo a gente, lá no teu escritório, qual que é a maior crença ou mito que você tem que estar sempre tentando educar o cliente de que não é assim, tem outra forma? Consegue lembrar de cabeça aí uma? Eu acho que a maior, não digo que é a maior, assim, mas principalmente quando a gente trabalha com reforma, né? Eu sou uma grande fã de reforma, porque eu acho que os imóveis, eles têm um potencial gigante, assim. Eu sou muito defensora disso, sabe? Eu adoro quando vem uma reforma, principalmente gigante. Mas o cliente, ele tem muito medo do gasto mesmo, dos imprevistos. Sim. Das surpresas da reforma, das surpresas né? da reforma. Que eles não deixam de ser um mito, mas eles não são o bicho de 7 cabeças como os clientes acham que são, tu entende? Verdade. Que é mais fácil pegar um imóvel novo do que Exato. transformar um que já tenha Só que daí, por muitas vezes, o cliente, para estar num imóvel novo e não pegar uma Gasta reforma, muito mais. ele vai estar gastando muito mais, não vai ter a mesma metragem, daqui a pouco a planta não tem um layout tão interessante, né? Então, eu acho que hoje o que eu mais escuto dos clientes quando a gente fala em quebra-quebra, né? É essa questão dos gastos extras, dos imprevistos, assim. E a gente fica ali da reforma. Isso é um mito a ser desmistificado mesmo, verdade. né? Porque todo mundo tem essa crença de que é melhor pegar um novo do que eu reformar. Vende esse aí. Vende esse aí a preço, às vezes, bem abaixo do que ele realmente teria de potencial para comprar um novo. E aí o novo, às vezes, não vem mais com a mesma metragem que você tinha. O valor que você vendeu, você não vai conseguir comprar um novo. É bem mito isso. E aí, tu mesmo. gosta bastante de trabalhar com reforma, né? sou fissurada numa reforma. Nós também, a Alpine também gosta, né? Eu também gosto de uma obra nova. Eu também gosto de construir. A gente gosta de tudo, né? Mas é que é justamente isso. É tu pegar um espaço que às vezes o cliente não vê o potencial, tu entende? Porque às vezes é isso, o cliente acha que não tem mais salvação ali. E tu sabe que uma das próximas itens aqui que a gente ia conversar do nosso roteirinho aqui era qual que era o teu diferencial profissional, pessoal que tu traz pro profissional. E eu acredito que seja muito isso de tu ver as oportunidades. Potenciais, né? O potencial das coisas, né? Seja uma oportunidade pessoal e transformar aquilo, seja uma oportunidade da JCI e tu tá ali no meio, seja o imóvel. Tu sabe que uma das coisas que eu ouvi no ano passado, que eu acho que a gente, de novo, não se dá por conta, talvez, né? Mas é quando a gente foi buscado por um casal de clientes, que eles são... Eu não posso dar muito spoiler, porque tá tudo ainda, né? Em tratativas. Em tratativas. Mas é sobre a ideia de trazer algo novo para a cidade deles. Olha. E o que eu ouvi dela é: a gente buscou você justamente por toda essa bagagem que tu tem de viagens, de conhecer lugares, de daqui a pouco... Viu? Falei, posta mais, de daqui a pouco, né, ter visto, né, algo as coisas que eles vão fazer. Eles querem fazer uma obra bem diferenciada, né? Então, que envolve turismo e tudo mais. Legal. Então, é do estar vendo isso, sabe? Ter essa bagagem. E às vezes eles se conectaram com outro lado da Karina, e não só o lado da arquiteta, Viu só? Isso é legal. Então, acredito que seja um pouquinho disso, né? Do atender de forma bem específica, né? O perfil de cada cliente. Exatamente. E algo que tu, às vezes, nem acha que é tão relevante na tua vida, né? Porque uma coisa que eu achava, assim, que eu pensava, todo arquiteto é assim, né? Faz o projeto, mas a palavra final acaba sendo do cliente. E aí, conversando com alguns clientes que já passaram, né, por experiência com outros arquitetos, eu fui entendendo do que não, né? De que, às vezes, o cliente, ele é meio incisivo e tenta colocar o gosto, né? Sobressair o gosto dele, enfim. Então, a gente tenta, no escritório hoje, sempre priorizar realmente o perfil do cliente. Que a gente fecha. Eu defendo a mesma coisa que ela. É uma arquitetura individualizada. O projeto, quem faz, somos nós. Mas quem vai usar... Quem vai morar é o cliente, Exatamente. Né? Depois ele vai lembrar ou com carinho ou com raiva da gente, né? Claro que com carinho. A gente sempre tenta, óbvio, né? Colocar a tua personalidade um pouco, aliar né? uma técnica com a estética, com o valor, né? Custo-benefício. Mas no final das contas é isso. A decisão é dele. O cliente vai sentar e vai ficar olhando para aquilo. E tu vê hoje de manhã nós estávamos conversando
com outro episódio, a gente estava vendo realmente essa questão de, às vezes, o arquiteto tentar colocar a sua personalidade e a do cliente fica, sabe, Em segundo plano, em segundo né? plano. E aí o cliente fica, mas não era bem Não isso que eu era bem queria. isso, e daí no final tá lá com a obra ou parada, porque aí perdeu a graça, né? Ou porque saiu muito mais caro do que o planejado, e aí o arquiteto não vai pagar ali o... né? E Nossa. quem paga é o cliente. Mas falando em obra, vamos de novo lá quem paga os nossos boletos. Mais um merchan para os nossos patrocinadores. Desta vez é para a EMB Engenharia, que trabalha com laudos, com gerenciamento de obra, com gerenciamento de suprimentos, e você encontra eles no @emb.engenharia. E além de falar de obra e da EMB, que gerencia ali suprimentos, vamos falar de suprimentos agora, que o nosso patrocinador é o Briancini Tintas, que ali você encontra uma variedade de produtos, tanto para profissionais quanto para o cliente final. E você encontra eles no @Briancini Tintas. Agora é uma hora bem legal, que é a hora da gente fazer o quê? Engajamento. Contar a história, eu quero perrengue, que eu sei que tem. Sempre tem. Eu quero esse outro lado do arquiteto. Agora eu quero arquiteto que faz aquela fofoquinha. Perrengue, história triste ou engraçada, Isso enfim. aí, quero vivências de dia a dia pra gente compartilhar. Vivências dia a dia. Eu acho que eu tenho uma bem recente, então. É essa que a gente Essa quer. que a gente quer. Tá Que- fresquinha, tem Tá detalhes. fresquinha. Os detalhes a gente vai... Em off. Em off. Não estamos querendo processo ainda. Mas talvez aí que entra o mito, né? Que era uma reforma. Olha. Que entra na parte que a gente consegue imaginar algumas coisas, mas em tudo a gente consegue prever, Prever, né? claro. Tem coisa que tá ali dentro da parede e a gente não tem acesso. Então, Verdade. é o famoso... Hidráulica, então, nem se fala. E é sobre. É sobre. Ah, eu sabia. E aí foi uma reforma que a gente precisou... a gente ia ter que pressurizar, né? Por conta do De prédio altura. antigo, enfim, altura, não tinha como. E a gente colocou o pressurizador. E sabe essas E coisas... pressurizou. E pressurizou. Literalmente. Literalmente Encheu de pressurizou. pressão, deu uma pressão. Foi uma reforma que a gente refez toda a parte hidráulica interna do apartamento, né? Então, tudo que tava ali, a gente sabia que tava tudo Tudo ok. ok. A nossa parte estava certa e não deu problema, né? Mas aí entra na parte do prédio, que é o que tá dentro da parede, e tu não tem como imaginar. Tu não vai Sim. sair arrebentando só para verificar se tá tudo Claro. certo, né? E aí a gente pressurizou e Precisou rompeu. arrebentar. Precisou E precisou arrebentar. Precisou arrebentar. A gente não vai Porque- sair arrebentando, mas às vezes a Mas- gente vai sair arrebentando. Mas olha só, pra tirar um pouquinho do mito, só deu problema porque foi má execução. Porque se tivesse bem Sim. executado, a qualidade dos canos estava ótima, tava Houve tudo uma certo. má execução em Houve algum má ponto. execução, eles não tinham feito o encaixe direito, enfim, Sim. então foi por isso que rompeu. E aí, nessa brincadeira do rompeu, desceu toda a água para uma loja, né? Ali pelo dia 20, 21 de O dezembro. clima natalino. Nossa, clima natalino, né? Perfeito. Férias coletivas forçadas da loja. Penúltimo dia de trabalho do pessoal, depois eu entrar em recesso. Eu acho que aí- foi o último E dia. aí tiveram que fazer um recesso ali naquele momento. E aí, então, a gente, né, tem que segurar a emoção, o pânico Engoli o ali. choro e agora o Engoli- que eu E faço? agora que faz, e aí resolve o problema, né? Porque E o não cliente tem. nos teus peitos, vai, Karina, resolve, que é Bufando, né? contigo. Como assim, né? Não tinha como saber, não sei o quê. Não. Questionando, e eu, não tinha. E realmente Ai, não não tinha, tinha. né? Só que nessa hora, eu acho que às vezes a gente se sente até meio mal, porque a gente fica até se cobrando. Mas não tinha Sim, mesmo, não tinha né? como ter Será que não dava pra previsto, mim ter né? sonhado que aquilo É, não... que ia acontecer. Mas e aí depois conversando, né? Conversando com o engenheiro, conversando com o encanador, com Não, não outros tinha. profissionais, Sim. né? Karina, não tinha Não como tinha. prever. Isso é mais comum do que parece, sabe? Mas é que a gente se sente frustrado, né? Com certeza. Porque, tipo, poxa... E água faz um por quê? estrago pra quê? E aí é gesso, né? Graças a Deus não estragou Só nenhum secou. computador, Eu- né? Ah, mas da loja. era assim, água jorrando pelos interruptores. Foi um Nossa. perrengue gigante. Eu lembro que a gente ficou envolvido das 9 da manhã até 5 horas da tarde, mas a gente entregou tudo 100%. No final acabou No certo. final deu tudo certo. Muito mas- legal, muito legal. É legal de Legal falar, de né? contar, né? De ouvir. Muito legal depois, porque não. Não era o gesso lá, né? Aqui contra a água, né? Eu brinco, água e fogo, a gente não Meu tem Deus, controle, né? É bem Então, complicado. Ela encontra um lugar e ela vai sem dó nem piedade. Isso aí.
Karina agora tem um quadro, digamos, aqui, que a É. gente gosta de fazer um network, né? A gente quer criar conexões, a gente quer dar a oportunidade de você também fazer o networking, trazer mais pessoal pra cá, que também rendam conversa, que também tem uma conversa legal, que também tem uma bagagem pessoal É pra verdade. gente se inspirar na vida, né? Então agora é hora de você fazer indicação. Algum colega de trabalho, algum cliente que tem alguma história legal, que viveu alguma coisa com Karina, algum parceiro. Fica à vontade aí pra botar nomes aqui em cima dessa mesa. Pode ser um fornecedor. Pode. E diz por quê. Justifique sua Diz por resposta. quê. Justifica. Tem um prestador de serviço que nesses experimentos, né, do vai conhecendo pessoas e trocando, Acho né, até que já sei quem que é. que é o que tá comigo desde o início, que realmente ele fez um serviço de excelência, assim, é um cara, Legal. né, nota 10. Então, desde que eu conheci ele na primeira obra, ele tá comigo em todas. Só me diz se tem a ver com o banheiro verde. Tem a ver com Que é o banheiro, azul agora. Que é azul agora. Acho que dá pra gente voltar pra contar essa Pra história. outro episódio. Que é o Marcos, né? Que é o pintor, o Marcos Roberto Fim. Que também tem uma história de vida e de empreendedorismo bem bacana. Eu acho que vale a Legal. pena ele estar aqui, né? Hoje ele trabalha com pintura, mas nem sempre foi assim. Então ele saiu do CLT e foi empreender. Show de Né? bola. Também veio de fora, enfim. Essas Teve que histórias que a gente botar, quer escutar. exatamente. Aí, Marcos, já tá requisitado. Já tá com o nomezinho na lista Na aí. lista, Depois vai- a Karina vai passar o contato e aí A gente Dani entrará faz em contato. Isso aí. O contato pra entrar em contato. É. Agora a gente precisa finalizar, né? Olha ali. Aí, ó, passou Já deu voando, nosso viu? tempo, mas a conversa foi muito legal. Pelo menos eu achei. Gostei muito também. Não me desminta. É. Eu que O agradeço. que tu achou da experiência? Ficou tranquila? Muito bacana. A gente Passou teria, rápido, passa né? rápido. Nem a gente percebe, teria né? assunto aqui pra acho horas, né? Porque se a gente for se aprofundar em cada história que tem, meu Deus. Tem problema. Mas Tem volta, mais episódios. Volta. Essa Nós estamos com dúvida, olha, gente. a temporada do ano garantida. Tô com a agenda livre aqui, eu quero mais um Volte. episódio. A gente vem aqui, senta aqui, liga o microfone, liga a Janice e Jaqueline e começa. O pessoal não vai entender quem é Janice e Jaqueline. São as duas câmeras que ficam aqui olhando, encarando nós dois. Nós três. Desculpa, Vitor, que eu te esqueci de novo. Tudo bem, eu entendo. Eu já tô Mas acostumado. vamos finalizando esse episódio. E agora eu não posso deixar de dar um agradecimento especial às empresas que foram idealizadoras desse projeto, que nos forneceram nós dois, né? Aqui, as nossas empresas. Então, o podcast O Vem Cá é um oferecimento da Alpin. Deixar nas mãos de quem entende é sempre o melhor negócio. É um oferecimento da Arquipoliana Brus Amarelo, que diz que a arquitetura individualizada é a melhor solução, melhor opção Olha para só. você pertencer ao teu espaço. A Dani Simplícios... Eu sempre falo Simplícios, Dani, me desculpa. Dani Simplício Fotografias, que traz a sua imagem com uma narrativa visual única e autêntica. A Ágil Serviços precisou Seja Ágil, a Castanho Home Design. Seu ambiente merece mais que Móveis. mais que móveis, merece personalidade. E também um agradecimento muito especial à Clone, que é a nossa parceira, e está nos oferecendo as canecas As personalizadas, canequinhas. que ficou aí de lembrança pra ti dessa experiência, desse episódio. Vai lá, passa um cafezinho no escritório, marca nós num stories e diz aí pro pessoal que é muito legal participar do Vem Cá. Não, eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui mais uma vez, o convite. E se sobrar uma agenda aí com vocês também, com certeza. Mas aqui tá? já tá. Já tá. É Só só marcar. falta você dizer quantas Qual tu quer. data. Assuntos a gente sempre tem, né? Sempre vai ter, A gente né? acha que não tem até começar a falar, né? Depois que se solta. Começa a falar de Exatamente. obra, aparece E qualquer um... novidade que tenha na tua vida, sinta-se muito à vontade para vir aqui, conversar com a gente, contar. algum projeto especial que possa surgir. Exatamente. Que aqui Estamos... seja um meio de fazer todas as nossas empresas envolvidas crescerem, né? Que a gente quer que todo mundo cresça junto. Construindo conexões. Construindo conexões. A gente vai se embolando e vai todo mundo para cima. Isso aí. Muito obrigado pela tua presença e volte sempre. Obrigadão. Isso aí. Beijo, até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.